Meus irmãos, graça e paz. Vejo que com muita alegria recebemos aqui muitos irmãos de Portão, pastor Ronaldo, Rosana, sua esposa, e também creio que Rafael e Silas estão aí também, assim como alguns irmãos presbíteros, Clérigton, Gag, do família. Não conheço, alguns que não conheço, alguns, mas não posso identificar todos aqui, mas dou as boas-vindas a todos em nome do Senhor Jesus. A igreja de Portão hoje está impossibilitada de realizar, está tendo algo na frente lá, né, da igreja, então os irmãos vieram para cá e são muito bem-vindos. Obrigado pela participação de vocês aqui conosco. Sejam bem-vindos. Meus irmãos, vamos então à pregação dessa noite. Eu convido que abram a palavra de Deus no livro, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Gênesis capítulo 50. Eu disse o primeiro livro da Bíblia, mas não disse capítulo, né? Vamos ler do versículo 1 até o 28, né? Até o 26, perdão. Atente então para a palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumpre os dias do embalsamamento. E os egípcios choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: sobe e sepulta o teu pai como ele te fez jurar. Subiu José para sepultar seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais de sua casa, e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai. José somente deixaram na terra de Gósen as crianças, os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios, e por isso chamou-se aquele lugar de Abel-Mizraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhe havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse da sepultura, a Efron, o heteu, fronteiro a Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal com que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos teus servos, os servos do teu pai. José chorou enquanto lhes falava. Depois vieram também seus irmãos,
prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou na terra do Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito. Amém. Que Deus nos ajude na compreensão, mas sobretudo na aplicação da sua palavra. Meus irmãos, como o povo de Deus é chamado para confiar neste mundo, de tantas agruras, de tantas dificuldades, crendo que há redenção para este povo, crendo que há solução para os problemas mais difíceis. Essas soluções estão prometidas por Deus e é a base da nossa esperança de prosseguir neste mundo de agruras, de dores, de sofrimento. Uma prova disso é que, depois da queda, o primeiro casal, tendo os filhos, esses filhos, um cometeu homicídio contra outro, que seria o fratricídio. E aí já mostrava de que na primeira família que houve sobre a terra, as dificuldades do pecado seriam traumáticas, trágicas, dolorosas, mesmo para aqueles que eram crentes. Abel foi o primeiro crente a morrer. Do ponto de vista de quem ficava, de quem estava na terra, podia dizer: o que é que adianta ser crente, já que morreu? No entanto, se olharmos da perspectiva de Deus, para aqueles que Ele redime, promete a salvação, Abel é considerado o primeiro justo, o primeiro crente a adentrar nos céus por meio da graça do Senhor. É dessa maneira que a Bíblia quer que a gente perceba a vida. Se olharmos pelo drama da vida, pelas coisas trágicas que nos acometem, certamente você vai se frustrar. Mas, como existe de fato um Deus verdadeiro, um Deus que promete grandes coisas para aqueles que nele confiam, nós precisamos andar de maneira a olhar além do sol. Há uma vida além do sol, acima dos céus. Deus está lá. E Ele promete, apesar de toda a sentença de morte que Ele já sentenciou à humanidade: tu és pó e ao pó tornarás. Ele prometeu, no primeiro evangelho, escrito em Gênesis, que a descendência da serpente seria inimiga do descendente da mulher. Mas o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Esse é o primeiro evangelho. E os crentes certamente tinham que confiar nisso, que em algum momento Deus mandaria um descendente, um libertador, um salvador, e venceria a maior tragédia da vida, que era a morte. A morte é trágica, é dolorosa. No entanto, para os crentes, a morte pode ser sinal de esperança, se você tiver a perspectiva da eternidade. Se tiver a perspectiva de que Deus, a nossa vida não encerra aqui, a morte não é um ponto final para nós, mas ela prossegue depois, a vida prossegue no Senhor, sobretudo. Também podemos ver no próprio perdão de Deus, liberando sobre gente que não deveria estar viva, por exemplo, até o próprio Caim, que matou Abel. Deus
não permitiu que ninguém o matasse. E certamente seu pai e sua mãe talvez tiveram que perdoar também, até porque ele teve que se distanciar. Nessa história que nós lemos aqui, depois da morte de Jacó, a gente vê que os irmãos duvidaram do perdão de José, que tinha acontecido 17 anos atrás. Quando José desaparece do seu pai, por ser vendido para o Egito, ele tinha 17 anos. E quando o seu pai reencontra com ele, teve a oportunidade de viver com ele no Egito por 17 anos. O seu pai ainda viveu com ele no Egito por 17 anos. E 17 anos depois, os irmãos de José ainda tinham medo de que José se voltasse contra eles e pudesse matá-los depois da morte do seu pai. E eles não compreenderam que o perdão de José não era o perdão de José, era o perdão de Deus. Deus havia agraciado até o próprio José, e José também não poderia reter o perdão que recebera do Senhor. E José também tinha que confiar na justiça de Deus. Se alguém tinha que punir os irmãos de José, não era José, mas era Deus. Veja, irmãos, nós somos desafiados a confiar muito em Deus para viver altaneiramente neste mundo. Não é fácil, mas é preciso. Senão você desanima de viver neste mundo, se não confiar nas eternas promessas de Deus. Nessa noite eu vou falar bem pontual, já que o texto é um pouco grande, eu resolvi falar de todo o texto, o capítulo, falando sobre a morte de José, a morte de Jacó, falando sobre o perdão que José deu aos seus irmãos e também sobre o próprio morte de José. É assim que o livro termina. Parece trágico, né? O pai morre, o último patriarca morre, seus irmãos parece que têm medo do perdão de José, desconfiam dele, e depois o próprio José morre. Onde está a esperança em tudo isso? Está exatamente de que eles confiavam de que todo o projeto, toda a promessa de Deus iria cumprir. Por exemplo, ao ser enterrado, Jacó ser enterrado em Canaã, ele estava seguindo o curso que Deus havia dado para o seu avô, Abraão. Canaã é a terra prometida. Eu quero ser enterrado lá junto com meu avô, minha avó, meu pai e minha mãe. Quero ser enterrado no mesmo lugar, e minha esposa foi enterrada no mesmo, a primeira esposa dele foi enterrada também nessa caverna. E ele pedia aos filhos que ali fossem enterrá-lo. Ele estava no Egito. E os filhos, encabeçados por José, prometeram que isso iria ser feito. Jurou. Isto era sinal de promessa. Eles acreditavam que a promessa de Deus iria se cumprir. É preciso que a gente caminhe neste mundo dessa maneira. Portanto, eu quero, de maneira rápida e pontual, falar sobre o tema a inabalável certeza das promessas de Deus. A inabalável certeza das promessas de Deus. Primeiro, ela é confirmada no sepultamento de Jacó, do verso 1 ao 14. Vou passar bem rápido em cada versículo. Primeiro, a gente vê José chorando, porque o versículo começa assim, parece que está desconexo, não, porque anteriormente, Jacó, depois de profetizar as bênçãos e antibênçãos para seus filhos, no último fôlego de vida, ele morre, depois de dar o seu último fôlego. Então José, que era muito apegado ao seu pai, chorou. José é uma pessoa extremamente sensível, ele chora muitas vezes. Aqui no capítulo ele chora várias vezes. Pelo menos 3 vezes ele chora. E ele é uma pessoa muito sensível. Certamente os traumas do passado também o deixaram assim. Não era fácil, né, ser vendido aos 17 anos pelos próprios irmãos, ser escravo e depois ser prisioneiro. Isso certamente deve ter dado uma sensibilidade a José muito alta, muito grande. E ele chora. Depois ele convoca os médicos do Egito. É a primeira vez que na Bíblia aparece a palavra médico. E isso atribui, inclusive, a um bom desenvolvimento egípcio. Eles eram bastante desenvolvidos, sobretudo para embalsamarem seu pai. Jacó recebe uma honra de Faraó, inclusive o sepultamento bem próximo ao rei de Faraó. 70 dias ele de certa forma, o luto dele por 70 dias. 40 dias de preparação para a sepultação, para a técnica de embalsamento. Até hoje não se sabe bem como eles conseguiram desenvolver tamanha técnica para poder conservar os corpos.
E Jacó, curiosamente, ele tem na Bíblia o maior e melhor sepultamento. Do ponto de vista de todo o tempo, de toda a grandeza, de todo o preparo. Jesus também teve uma morte de rico, não é? Assim profetizado em Isaías 53, como o rico estará na sua morte. De fato, ele foi sepultado num sepulcro que ninguém tinha sido sepultado, sepulcro de José de Arimateia, com especiarias que José de Arimateia e Nicodemos compraram bastante para poder embalsamar e para poder untar Jesus, de certa forma, ou preparar Jesus. Mas o de Jacó é, de fato, muito maior pelo preparo, pelo tempo de luto que levou. O versos 4, a gente vê que José faz um pedido a Faraó. E por que ele não vai a Faraó? É provável que ele não fosse a Faraó, muitos dizem, pelo estado de luto, que não poderia se aproximar de um rei em estado de luto. O que aconteceu com Ester, a rainha, e no tempo da rainha Ester, quando ninguém vestido roupas de saco ou de jejum poderia se aproximar do rei nessa condição. Talvez fosse essa a condição, por isso que Jacó pede a alguns egípcios que falem a Faraó por si, dizendo que o pai dele havia pedido que ele fizesse um juramento que fosse enterrado em Canaã. Isso certamente daria também um respeito de Faraó poder atender o pedido do seu pai, que José estava fazendo. E de fato no verso 6, Faraó autoriza. E o verso 7, José sobe com muitas autoridades egípcias. É uma quantidade de autoridade aqui muito grande, título inclusive de altos dignatários egípcios, decanos, certamente príncipes, vários acompanharam. E também o verso 8 mostra aí os familiares de José, somente as crianças e de Jacó, os seus irmãos e da família de Jacó, somente as crianças e os animais ficaram, talvez também as mães incluídas aqui. É bem provável que as mães também ficassem, e fossem algumas mulheres, mas não todas, aquelas que tinham filhos, evidentemente deve ter ficado com seus filhos e os animais. Isso era prova de que eles voltariam também, era condição também para José mostrar que eles voltariam para continuar servindo ao rei do Egito. O verso 9, nós vemos ali que além de todas as autoridades e toda a família de Jacó, José, vai também muitos carros e cavaleiros. Talvez aqui uma boa parte do exército dos egípcios que acompanha esses altos dignitários aqui que estavam indo também para honrar a José e honrar o seu pai. Lembre-se que eles tinham um carinho muito grande a José por ter salvado o Egito. Então, quando se tem um carinho muito grande por José, em respeito a José e dignidade ao pai de José, eles dão o melhor sepultamento que um faraó podia dar, em todo o respeito, toda a solenidade possível que era devido àquele pai de José, né? O verso 9, veja que o 10, houve uma grande e intensa lamentação quando eles chegaram na eira de Atade. É uma espécie de área para pisar o trigo, né? A eira de Atade. E essa área estava antes do Jordão. É curioso que alguns comentaristas dizem que o trajeto seguido no sepultamento de Jacó será exatamente o trajeto depois do Êxodo. Quando eles saíram do Êxodo, eles vão ficar de frente do Jordão quando atravessam a pé enxuto. Então o trajeto é como se aquele momento cútico, ou melhor, aquele momento fúnebre, aquele cortejo estivesse já preparando 400 anos depois o povo de Israel para o trajeto que eles fariam para poder chegar em Canaã e tomar posse. E o verso 10 ainda, José pranteou seu pai, mais uma vez, pranteia, chora, por 7 dias. Alguns dizem que esse é o tempo que os israelitas usam hoje para prantear uma pessoa na cultura de Israel. Eles, por 7 dias, pranteiam, é o luto deles. Já no verso 11, a gente vê que os cananeus que viram aquilo ali, aquele choro,
ficaram tão admirados e houve um choro sincero, que não era algo como tipo carpideiras, que faziam aqueles choros, eram contratados para chorar, até hoje existe, né, em alguns lugares, mas era um choro sincero, por alguém que tinha respeito, que estava, de fato, dando condolências e sentimentos reais por aquele momento, até porque José estava bastante sofrido, né? Sofrendo pela morte do pai querido dele, e o pai também tanto o amava. E então José chora por 7 dias do seu pai, antes do enterro. E no verso 12, a gente vê aí, o verso 11, os cananeus se admiraram tanto que chamaram aquele lugar de Abel-Misraim, que é mais ou menos o ribeiro do Egito, ou o pranto do Egito, porque há um trocadilho aí que pode ser traduzido tanto como ribeiro do Egito, ou choro do Egito, né? Tanto de choro que eles choraram ali. Porque quando os cananeus viram pessoas egípcias, a maior parte egípcias. Então eles achavam que eram egípcios, né? E aqui é interessante que no verso 12, dá uma olhada, os filhos de Jacó, de Israel, estão cumprindo o que lhe foi ordenado. Por quê? O que foi ordenado? Essa esperança. Nossa terra não é Egito. Nós somos chamados para uma promessa que foi dada aos nossos antepassados, meu avô, meu pai, e nós estamos seguindo nessa promessa. E vocês precisam me levar para lá. Os filhos cumprem isso. Porque Jacó não queria que seus filhos ficassem ligados ao Egito. Era um momento bom, um país desenvolvido, tinha médicos, tinha carros, tinha comida certamente boa, muita provisão por parte de José, mas era preciso que a liderança de Jacó fosse respeitada e o ensino de Jacó como patriarca fosse respeitado, dizendo: o lugar nosso não é aqui, podemos aproveitar, podemos desfrutar do momento que Deus está nos dando, mas o nosso coração tem que estar voltado para as promessas de Deus. E aqui é curioso que alguns comentaristas dizem também que o fato de que os egípcios e até vários cananeus estavam ali participando dessa promessa, né, de sepultar um patriarca, na esperança da redenção da Nova Canaã, ou da Canaã e da Nova Canaã posteriormente, porque a Nova Canaã ainda não chegou. A Canaã que foi prometida chegou em parte, né, eles tomaram posse com Josué, mas não era a Canaã definitiva, não era o descanso ainda. A gente sabe pelo livro de Hebreus, ainda esperamos a Nova Canaã. Então essa mensagem redentiva do Evangelho, parte de povos já estavam experimentando, os egípcios e os próprios cananeus estavam pelo menos vendo, talvez alguns ficaram questionando, meditando sobre aquilo. Por que esse coletivo tão grande? O que tem a ver esse sepultamento? O próprio egípcio, eles tinham um desejo da vida além túmulo muito grande, que criavam pirâmides imensas que até hoje existem. O desejo do que acontece pós-morte. E a gente sabe que muitos têm indagações e sugestões e induções sobre o que vai acontecer, mas a verdade está somente em um único lugar, que é Deus, e a verdade redentiva também em Deus. Hebreus 9, 27 diz que depois da morte segue-se o juízo. E a única forma de ter um juízo bom, de não condenação, é em Cristo Jesus, aquele que é prometido. E Deus deu isso ao seu povo. Então o povo de Israel naquele tempo já estava testemunhando para algumas micronações, digamos assim, ali exemplificada pelos egípcios e os cananeus, um evangelho que alcançaria todos os povos, inclusive nós. Nós somos povo não judeu alcançado pelo evangelho que chegou até nós. E aqui estamos pregando esse evangelho redentor. E aí o verso 13, o verso 12, o 13, levaram Jacó para sepultar na mesma caverna de Abraão, o que prova que eles estão seguindo uma esperança gloriosa e redentiva. Depois eles voltaram para o Egito, porque ainda não havia cumprido o tempo do juízo sobre os cananeus. Deus disse: depois de 400 anos, vocês voltarão aqui, e a iniquidade dos cananeus chegaria a um patamar que Deus iria usar a espada de Israel como juízo
do povo de Israel como juízo sobre os cananeus. Era preciso voltar para o Egito ainda. Deus tinha planos. Mas o que eu encerro esse ponto aqui? Por que é confirmado no sepultamento de Jacó a esperança ou a inabalável certeza das promessas? Veja, o povo de Deus é convidado para olhar sempre para o que tem à frente. No caso, Jacó estava levando seus filhos, prometeu seus filhos, os filhos cumpriram o que ele pediu que jurassem. Me enterre junto com meu pai, meu avô Abraão, porque eu estou vivendo as promessas do Senhor. E as promessas do Senhor irão se cumprir no tempo do Senhor. Nós somos convidados da mesma forma, irmão, para viver neste mundo que não experimentamos ainda. A Abraão foi dado o mundo inteiro para ele e os seus descendentes. Mas em Hebreus diz que não tomou posse ainda. O único campo que Abraão possuiu foi a caverna de Macpela. Ou seja, efetivamente, Canaã que Israel habitou não era ainda a Canaã que Deus almejava, nem para aquele povo no Antigo Testamento, Israel, nem para nós, o povo da igreja, que também somos o Israel de Deus hoje. Há uma promessa que nós desejamos. E a gente precisa conduzir nossa família e nosso povo, o povo de Deus, nessa perspectiva. Vamos tomar posse da promessa do Senhor. Mesmo que morte nos acometa nossa esperança não está aqui. A gente transcende essa realidade. Essa é a primeira inabalável certeza das promessas de Deus. Segundo ponto, irmãos, a inabalável certeza das promessas de Deus é testemunhada pelo perdão real de José. Veja aí o verso 15 ao 21. Os irmãos tiveram medo, como Jacó morreu, seu pai, né? E aí eles ensaiaram lá uma encenação, né? Um teatro, chamou alguns egípcios, talvez algumas pessoas, ou talvez alguns servos dele. Diz, olha, manda dizer a José, informa a José o seguinte, teu pai mandou perdoar seus irmãos, antes de morrer. Veja, que vergonha, né? As pessoas, é triste ver que os homens de Deus, no caso aqui os irmãos de José, eles ainda carregavam culpa sobre si, o peso de ter vendido José. E eles tiveram medo, disseram, meu pai morreu, meu pai era o ponto de equilíbrio. Talvez eles pensassem, José respeitava Israel, nosso pai, e não vai querer fazer nenhum mal enquanto nosso pai estiver vivo. Mas já que agora nosso pai morreu, José vai agir como alguém mundano, como alguém que não experimentou nenhum perdão de Deus, vai nos matar. E aí, toda essa encenação foi feita. O verso 17, José escuta alguém falando essa falsa ordem de Jacó para perdoar seus irmãos, e o que faz José? Ele chora enquanto as pessoas estão falando para ele. Por que ele chorou? Muitas vezes ele chorou. Dessa vez, porque é triste ver que crentes certamente não compreenderam o grande perdão do Senhor. Como nós podemos viver na esperança se não entendermos que não há mérito em nós? Nós somos de fato malignos, mas Deus nos escolheu para dar vida e vida eterna. Nós vamos falhar uns com os outros, mas se alguém aqui não nos perdoar, Deus certamente nos perdoou. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação e podemos ter paz com Deus. E José, nesse caso, representava o perdão de Deus. Ele mesmo diz, eu não estou no lugar de Deus. Eu não estou. Veja aí, seguindo aí o verso 18. Antes de dizer isso, seus irmãos vieram, se colocaram diante dele, se inclinam, e aí a gente tem uma volta ao capítulo 37, porque quando ele dizia lá, Deus em sonhos me mostrou que os feixes de vocês vão se inclinar perante o meu feixe, e eles ficaram, que é isso? Por acaso você vai ser maior do que a gente? Ou seja, agora está se cumprindo integralmente, mais uma vez, já se cumpriu várias vezes, o sonho de José, os dois sonhos de José. Eles se inclinariam, se oferecendo como escravos. Antes eles venderam José como escravo, aqui ele se oferece como escravo, pensando que, deixa a gente viver pelo menos como escravo, eu quero viver aqui. E José está dizendo, meus irmãos, vocês não entenderam nada. Nós somos chamados para viver uma expectativa muito maior do que aqui. Se eu fui perdoado por uma expectativa maior que é por Deus, para a vida eterna, quem sou eu para não perdoar você aqui agora?
Deus me levantou. Olha o que José diz aí. Verso 19. José diz para não temer. Ele não está no lugar de Deus. Nem para punir, porque Deus ele não é juiz. Não é? E porque Deus o levantou e ele compreendia a vida numa perspectiva da promessa de Deus. Olha o que ele olha, diz no verso 20. Ele não nega a realidade da maldade dos irmãos, vocês realmente intentaram mal contra mim. Porém, ele reconhece a vontade de Deus, dizendo, Deus resolveu nos dar vida. O mal foi transformado em bem. Que perspectiva gloriosa, irmãos, das promessas de Deus. Que maneira gloriosa de viver vencendo os traumas. A gente vê que José era uma pessoa que tinha trauma. Ele chorava muito, sensível. Não é brincadeira. Os nomes dos filhos mostram que ele tinha trauma. Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Isso é o que significa o nome dos filhos. Mas alguém que vencia os traumas da vida, que são trágicos e dramáticos para nós, crendo nas promessas eternas de Deus. Vivendo de maneira altruísta, dizendo, eu estou aqui, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus me livrou para fazer o bem e dar vida a vocês. Eu não vou negar isso, eu continuo na esperança, na promessa de Deus. Que maneira gloriosa de viver, irmãos. Ah, que maneira gloriosa. E certamente José aqui representa Jesus, tipifica Jesus. Nós intentamos tanto mal contra o Senhor, difamamos tanto a sua glória, somos chamados de cristãos, mas envergonhamos tanto no Senhor. Mas temos a certeza das suas promessas, porque Ele já morreu por nós. Já morreu dizendo, eu já perdoei vocês. Não importa o que você faça, você já está destinado a viver eternamente na família de Deus, sendo irmão de Jesus. Que coisa gloriosa. Por isso José termina no verso 21, não temam, ele diz, não temam, e reafirma que sustentará todos eles. E assim consolou e falou o coração. Que coisa boa, não é? Você ter alguém que fale o nosso coração, fique em paz. Eu não vou ser contra você. Se Deus me perdoou, quem sou eu para não perdoar você? Isso é promessa também do Senhor. Em terceiro e último lugar, irmãos, a inabalável certeza das promessas de Deus. Primeiro já vimos que ela é confirmada no sepultamento de Jacó, ela é testemunhada pelo perdão real de José, e agora no 3 ela é ilustrada pela vida e morte de José, verso 22 a 26, ilustrada pela vida e morte de José. Veja que José habitou no Egito e viveu por 110 anos. Estava lendo uns comentaristas dizendo que 110 anos era um ano que os egípcios consideravam como alguém muito feliz, que foi muito próspero. A Bíblia também considera, mas dando outros dados, e os dados estão aí depois. Veja, viu José a terceira geração dos seus filhos, ou seja, a dele seria a quarta. Então, alguns dizem que ele viu depois do bisneto. Você sabe o que é, não vou nem dizer. Vou tentar dizer. Tataraneto, parece-me que é isso. Correto? Então, olha, estamos vivendo um tempo de longevidade, perspectiva de vida. Eu ficarei muito feliz se puder ver meus netos. Sem pressa aqui para ninguém. Se ver os bisnetos, louvado seja Deus. É verdade que antigamente eles casavam mais cedo e tinham filho mais cedo. Hoje nós somos sábios bastantes para casar mais tarde e ter filho mais tarde. Não é ser sábio, não. E a gente tem uma qualidade de vida melhor, mas porém não vai usufruir dessa bênção. Isso sim é o Salmo 128, 127. Vê os filhos dos teus filhos. José foi muito abençoado. E aqui podemos lembrar, irmãos, ele viu o seu tataraneto, e o nome do seu tataraneto, um dos seus tataranetos foi Maquir. Maquir é aquele que foi vendido. Significa isso. Talvez alguém lembrou da história dele, né? José foi vendido, botou um nome que aludisse a isso. Aquele que foi vendido, agora estava usufruindo de tantas bênçãos porque confiaram no Senhor. É evidente, eu já falei no capítulo 49 sobre as bênçãos e antibênçãos. A bênção que cabe a cada um. Já falei sobre isso.
E a bênção que coube a José foi imensa. Como de Judá também. Alguém que fez errado, mas se arrependeu, fazendo o que é certo, e Deus abençoou muito. De maneira que seu pai, antes de morrer, profetizou muitas bênçãos para dois, especialmente, para Judá e José. Só que José, a gente não tem erros dele. Subentende-se erro deles, de José. É claro que ele foi pecador, mas ele viveu de uma maneira muito linda, temente a Deus. E aqui isso é provado pela longevidade, pelos frutos dos seus filhos, e os seus bisnetos e tataranetos. Isso é prova da bênção de Deus. Várias passagens mostram como Deus abençoa não só com longevidade, mas a tal ponto de poder ver seus vários descendentes em várias gerações. E aí no verso 24, José relembra as promessas eternas de Deus feitas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Veja que aqui é a primeira vez que os três estão juntos. Eu peço que você veja comigo a leitura do 24. Disse José a seus irmãos. Antes, o verso 23 diz que José pegou Maquir e tomou sobre seus joelhos os filhos de Maquir, tá? Os filhos de Maquir, e tomou sobre o seu joelho. Esse ato aí é o mesmo ato que o pai dele fez com ele, adotando Efraim e Manassés. Tanto que os nomes de José não aparecem na lista das 12 tribos. Aparece Efraim e Manassés, porque ele teve direito à bênção dupla, como seu pai queria. O seu pai o considerou como primogênito e ele, de fato, foi abençoado duplamente, porque ele foi substituído na herança por 2 dos seus filhos, ou seja, ele teve dupla bênção. Efraim e Manassés. Aqui ele faz um ato desse com seu bisneto, ou melhor, com os seus tataranetos. Ele adota, ele botou entre os joelhos, é adotar. Veja, ele está seguindo os passos da maturidade espiritual do seu pai. E nesse espaço não incluía sobre esse adotar, incluía também o desejo de ir habitar na Canaã que Deus havia prometido. Veja, José fez jurar: Deus vos visitará certamente, ou certamente vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. O desejo, mesmo roteiro do seu pai: eu quero ser enterrado lá em Canaã. Ele não vai ser enterrado na caverna de Macpela, ele vai ser enterrado no campo de Efraim, o campo que seu pai doou para ele. Foi o único que teve doação. Eu tomei uma posse lá dos siquemitas, parece, e vou dar para você, José. Ele deu uma bênção a mais, um declive montanhoso, alguma coisa assim. Então, ou um aclive, né, montanhoso. E então, ele foi sepultado lá. Mas veja, ele está lembrando: transporte meu corpo quando Deus visitar e tirar vocês do Egito. Onde ele sabia disso? A palavra de Deus tinha dito lá em Gênesis capítulo 15, Deus disse a Abraão: vocês serão escravos de uma nação por 400 anos, depois sairão com grande riqueza e virão para esta terra que é Canaã. Está lá. Essa palavra tem sido certamente pregada por gerações e gerações a Isaque, a Esaú, a Jacó. Esaú talvez não tinha interesse, a palavra entrava por aqui, saía por ali, né? Ou seja, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Certamente os que ouviram a pregação de Deus e se firmaram nessa esperança inabalável de que Deus vai cumprir suas promessas eternas, puderam animar, como José está animando seus irmãos: Deus vai visitar vocês e vai tirar vocês daqui. Leve o meu corpo. E por 400 anos eles tiveram um caixão como prova de que Deus iria tirar eles. O caixão de José foi conservado. Ele também foi embalsamado, só que ele não foi enterrado, ficou lá esperando o tempo que a promessa se cumpriria. E se cumpriu em Êxodo 13, 19. Abre aí, bem pertinho aí, passando algumas folhas. Êxodo 13, 19. Quando o povo sai do Egito, assim chamado Êxodo, no verso 19, 13 de Êxodo, versículo 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos.
Olha que coisa gloriosa. Como pode um caixão ser uma espécie de esperança, fundamento de esperança de redenção? Deus faz as coisas meio que contrário, né? Uma contramão do mundo. A gente quer vida, quer riqueza, quer prosperidade. Não, isso é vida. Morte, caixão. Pois era. Porque Deus aponta para uma realidade muito superior a essa que nós falamos. Essa realidade aqui é virtual. A realidade real é que virá. A realidade eterna é a que Jesus prometeu, novos céus, nova terra. Que nós creamos, irmãos, que passemos isso para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para a nossa igreja. O quanto nós vamos continuar crendo nas promessas eternas do Senhor? Quanto tempo você resistirá crendo? Eu fico impressionado como o povo de Israel conseguiu sobreviver, é claro que é a graça de Deus, resistir às promessas eternas de Deus, crendo, com um caixão e a palavra de Deus, evidentemente, sendo pregada, anunciada para eles, quer oralmente, quer escrita como Moisés escreveu, ou parte dela antes também. Mas como eles conseguiram resistir a 400 anos de escravidão, crendo que Deus iria visitá-los. É preciso uma fibra muito grande de crer. Eu espero que tenhamos hoje, porque Jesus disse que vai voltar. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, anunciando a minha morte até que Ele venha. Ele vai voltar. Estaremos nós esperando, preparando, diante do trauma da vida, diante das coisas incompreensíveis da vida, como a morte? Estaremos nós esperançosos na promessa de Deus? Eu encerro trazendo 3 aplicações bem rápidas. Primeiro, relembro o que eu disse no início, a morte não é um ponto final para o cristão, não é. Quando Deus apareceu a Moisés, 400 anos depois, disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jesus, explicando esse texto, diz, ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Para Deus, os crentes não morrem, mas estão vivos na presença dele. Segunda aplicação, nossa certeza está no perdão de Deus. A certeza de vida eterna está no perdão de Deus. José perdoou seus irmãos, muito maior que José, Jesus que nos perdoou. Nós ofendemos muito mais a Jesus, e Jesus nos perdoou. Tanto é que perdoou que Ele nos deu a vida, morrendo por nós. Ninguém tem maior amor do que esse, dar a sua vida por um inimigo. Pode ser que alguém queira dar por um bom ou por um justo. Por um justo, ninguém se anima tanto. Mas por um bom, não, fulano foi bom para o meu pai, eu vou morrer por ele. Mas por um inimigo, ninguém morre. Só Jesus morreu por nós. Por isso nós temos certeza do seu perdão e da redenção em Cristo. E por último, irmãos, devemos transmitir essa esperança para as próximas gerações. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, nossas gerações de crentes precisam crer na promessa eterna do Senhor. Se pregarmos aqui prosperidade, saúde, expulsão de demônios, será que os crentes vão passar isso para as próximas gerações? Creio que não. Porque isso não tenho certeza que vai acontecer, prosperidade, cura. Mas as promessas de redenção em Jesus Cristo irão acontecer. Esse é o que nós devemos ensinar para o povo de Deus, para as nossas gerações. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nos ajude a praticá-la, por favor. Nos dê resiliência diante do drama da vida, dos traumas, para que creiamos nas tuas inabaláveis promessas que irão se cumprir. Que tenhamos, Senhor, o vigor, essa raça que Jacó teve, de José, de confiar que a morte não era um ponto final. Pelo contrário, Senhor, há redenção para aqueles que creem no Senhor. E não há uma redenção cultural, fictícia como os egípcios, mas a redenção do povo de Deus, ela é real, provada na história e vivida internamente por cada um de nós. Nessa noite, Senhor, na santa ceia do Senhor, nos alimenta dessa promessa bendita, Senhor. Não deixa que os crentes sejam fracos. Muitas vezes somos fracos por nossa responsabilidade, Senhor, mas o Senhor tem nos dado graça, o meio de graça, como agora, participarmos da ceia do Senhor, para anunciar a morte do Senhor, os benefícios dessa morte,
que serve para nós. Por favor, Senhor, abençoe este momento. Nós te pedimos que nos alimentes espiritualmente do Senhor. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém.